por causa dessa dificuldade, dessa complexidade do assunto, nós vamos caminhar aqui de forma bem calma, com muita cautela, para que nós possamos assim entender toda a questão do divórcio de forma correta e da forma mais natural possível que o texto nos expõe. É essa a proposta que eu tenho para nós, enquanto estivermos caminhando sobre essa temática. Nós não vamos finalizar isso hoje, nós vamos ainda caminhar talvez mais um ou talvez mais 2 domingos falando sobre o divórcio. E por que isso, pastor? Por um motivo muito simples. Como é um texto que tem muita dificuldade, irmãos, provavelmente, não por causa da dificuldade, porque nós já vamos esclarecer toda a questão do divórcio nesses domingos, mas por causa do tema em si. Por exemplo, eu conversei com 2 pastores, 3 na verdade, durante a última semana, e por que nós conversamos sobre isso? 2 foi por esse motivo. Eles falaram comigo o seguinte: o próximo tema é o divórcio. É isso mesmo? Eu falei, sim, é isso mesmo. Porque esses pastores sabem que eu estou pregando o Sermão do Monte de forma sequencial, então eles sabem o que vem depois. Como disse aqui, é muito fácil você saber o que eu vou pregar em seguida. Pelo menos o assunto você vai saber. E é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo. Não tem como eu chegar para a igreja e falar, irmão, nós vamos pular o assunto do divórcio, porque é muito difícil, porque é muito polêmico, e vamos passar para outra fase do sermão. Não tem como. Então, é muito difícil você ver esse tema sendo pregado em uma igreja evangélica. É ou não é verdade? Eu talvez faria um desafio para você, nesta igreja, quando você ouviu um sermão sobre o divórcio, você ouviu um sermão sobre casamento, e talvez nesse sermão se falou um pouco sobre o divórcio. Agora, um sermão sobre o divórcio, dificilmente você ouviu, e isso se dá por esses motivos. Primeiro, é muito difícil pregar sobre o divórcio. Segundo, é muito complexo pregar sobre o divórcio. É algo que não é fácil de se entender, mas pela graça de Deus, como nós oramos, com a iluminação do Espírito Santo, nós vamos caminhar, vamos trazer os ensinamentos, explicar algumas coisas difíceis aqui, e vamos entender toda a questão do divórcio. Então, irmãos, esses pastores perguntaram isso para mim, e eu disse, é isso mesmo. Nós vamos conversar sobre o divórcio. E curioso, perguntei a 2 desses pastores, quando foi que ele pregou sobre o divórcio. O mais novo tinha 23 anos de ministério, e diz ele que não se lembra. E eu perguntei, quantas vezes o senhor acha que pregou sobre arrependimento, sobre bênção? Perdi as contas. Por quê, irmãos? Não é um tema que se fala em todo lugar, principalmente em um púlpito de uma igreja evangélica. Então, diria eu, você está tendo o privilégio de poder aprender sobre esse assunto na palavra de Deus. Então, não é de se espantar que muitos pregadores procuram se esquivar desse assunto e também de outros da mesma natureza, com a mesma complexidade, ou que gera também muita polêmica, assim como é o assunto do divórcio. Mas, irmãos, o que eu e você nós precisamos entender, ao entrar em terrenos assim, ao ouvir, ao estudar sobre assuntos assim, é que toda a nossa vida, ela é conhecida pelo Deus que nós servimos. Toda a nossa vida. Então não tem como eu e você fugirmos das orientações de Deus para as nossas vidas. Não tem como. Se você está passando por algo, irmãos, o Senhor Deus, Ele sabe disso. E Ele vai tratar isso com você uma hora ou outra. E graças a Deus por isso. O Evangelho de Deus, ele tem o poder de suprir tudo aquilo que eu e você precisamos para a nossa caminhada de fé. A palavra de Deus em sendo pregada de forma sadia, correta, iluminada pelo Espírito Santo,
O Evangelho, ele tem esse poder de trazer a mim e a você luz sobre todo assunto, principalmente, em especial, sobre os assuntos polêmicos que a palavra de Deus ela traz. Agora, por que é polêmico? Digo eu, por uma única razão, porque nós não sabemos a respeito do assunto. Tem algo que se chama sofisma. Isso é algo na nossa língua portuguesa. E o que é um sofisma à luz de uma interpretação muito natural? Sofisma é uma verdade que só é verdade porque você nunca conheceu a fundo sobre esse assunto. Você nunca estudou a fundo sobre esse assunto. Talvez só é verdade porque você ouviu falar por alguém. E você então trata isso até hoje como verdade. Mas isso pode ser um sofisma. Um exemplo só para você. Pastor, o que é louvor? Louvor é cantar ao Senhor. E isso é um sofisma. Isso não é uma verdade, ou não é toda a verdade a respeito do louvor. Porque louvor, se você se lembra que eu já disse para você, se trata de serviço. Cantar ao Senhor é mais um serviço prestado ao Senhor. Sofisma. Talvez muita coisa que você ouviu sobre o divórcio, pode sim se tratar de um sofisma, porque você nunca se aprofundou, e isso nem é culpa sua. Nem é culpa sua. Então, irmãos, nós devemos nos lembrar disso. O Evangelho de Deus, ele vai trabalhar conosco, principalmente quando nós encontramos um ensino claro a respeito dos temas que estão na palavra de Deus. A nossa maior dificuldade sobre esse assunto em particular, ele pode vir de dois lugares. Cito para você. Primeiro, da nossa própria criação humana. Veja só, irmãos, nós não fomos ensinados de forma apropriada a respeito do matrimônio, a respeito do casamento, e isso pelos nossos antepassados, até mesmo pelos nossos pais. E uma coisa interessante, que isso não é culpa dos nossos pais. Por quê? Porque eles também, pode ser que não foram instruídos de forma apropriada também sobre o casamento, sobre o matrimônio. E isso é algo bem interessante. A nossa própria criação pode ser um dos motivos pelos quais nós temos dificuldade de entender o divórcio. O nosso entendimento sobre casamento pode dificultar o nosso entendimento sobre o divórcio. O segundo lugar de onde essa dificuldade pode brotar é da visão distorcida da Igreja Católica Romana sobre o casamento, sobre o matrimônio. E aqui eu quero muito a sua atenção a respeito desse assunto. E olha só que coisa interessante, nós podemos atribuir a culpa desse primeiro ponto, da nossa criação humana, a esse segundo ponto aqui, a visão e pregação equivocada, distorcida da Igreja Católica Romana acerca do matrimônio, acerca do casamento. Por que nós podemos atribuir a isso? Porque quanto mais antigo um pensamento ou uma ideologia espiritual, ela nasce ou foi plantada dentro de cada um de nós, mais chances essa ideologia tem de vir ou de ter vindo de um berço católico. Por exemplo, no meu caso, a minha mãe, ela é evangélica há muitos anos, mas a minha avó sempre foi católica. O meu avô sempre foi católico até certo ponto da sua vida, graças a Deus está na glória juntamente com o Pai. Mas você percebe que não é difícil o pensamento que você tem, ele ter vindo de um berço católico, não é difícil. Agora eu quero explicar algumas coisas para você. A Igreja Católica Romana, ela frisou a ideia de que o matrimônio é um sacramento. E com isso, todas as declarações da Bíblia Sagrada que vão tratar desse assunto, casamento, matrimônio, elas são distorcidas porque elas precisam ser adequadas e se encaixar na visão e pregação da Igreja Católica
em dizer que o casamento, o matrimônio é um sacramento. Por exemplo, a passagem de Efésios capítulo 5, verso 31 e 32, onde Paulo ele vai usar o casamento como um exemplo para mostrar a relação de Cristo e a igreja. Esse texto, como muitos outros, é distorcido pela Igreja Católica e eles dizem e usam esse texto para falar, não, o casamento, o matrimônio, ele é um sacramento. Pastor, o que vem a ser um sacramento? Sacramento, à luz da Igreja Católica Romana, é um ritual que é capaz de santificar os fiéis. É um ritual que tem a possibilidade, a condição de santificar você. O casamento ou o matrimônio é o último dos 7 sacramentos instituídos pela Igreja Católica Romana. E segundo a tradição da Igreja Católica Romana, eu volto a insistir, o casamento ele tem a finalidade e o poder de santificar você. Tudo isso precisa ficar muito claro no seu entendimento. E eu quero avançar ainda mais, aprofundar ainda mais nessa questão, e você vai ver o que os sacramentos, à luz da Igreja Católica Romana, são e acreditam que eles podem fazer para com os fiéis. Vou citar uma lista para você nessa natureza, o que eles são e o que os fiéis acreditam que os sacramentos podem fazer, incluindo o matrimônio. E a informação de que o matrimônio é o último deles tem que ficar na sua cabeça. Primeira coisa, sacramentos são rituais instituídos por Jesus. Parêntese, eles estão cobertos de razão nesse primeiro ponto. Nesse primeiro ponto. É isso mesmo, um sacramento é um ritual ou uma cerimônia que foi instituído pelo próprio Jesus Cristo. Ok, está correto, fecha o parêntese. Agora eu pergunto para você, a instituição do casamento, ela veio com Jesus ou veio antes de Jesus? Vamos pensar. Antes de Jesus. Aliás, está lá no Éden, está lá no Gênesis. Ponto. Vai pensando aí. Segundo, esses rituais, ou seja, os sacramentos que a Igreja Católica instituiu, o casamento é só um dos 7, o último deles, levam os fiéis a se relacionarem com o próprio Deus. Outra coisa, esses rituais fazem os fiéis participarem da própria vida de Jesus Cristo. Um exemplo muito claro é a ceia, ou no caso da Igreja Católica Romana, a Santa Ceia ou até mesmo a Eucaristia. É a mesma coisa. Então os sacramentos fazem isso. Os fiéis, enquanto estão participando dos sacramentos, celebrando os sacramentos ou vivendo os sacramentos, eles participam da própria vida de Jesus Cristo. Outra coisa, esses rituais, eles são um meio pelo qual as bênçãos de Deus, agora olha só, inclusive a salvação, a bênção salvífica, são derramadas sobre os fiéis. Outra coisa, através dos sacramentos, os fiéis provam das misericórdias de Deus. E por fim, vivendo os sacramentos, os fiéis, eles gozam, participam da plena alegria. E tem uma coisa curiosa aqui, porque vai dizer qualquer católico fiel à sua religião, que quando você participa do sacramento do matrimônio, você então está participando da plena alegria que Deus tem para você. Vamos pensar um pouquinho? Será que todo casamento de um católico é só alegria, irmão? Você acha que é assim que funciona? Eu acho que não. Coisas para eu e você pensarmos. Vamos lá. Para os católicos, o sacramento do matrimônio, olha só que coisa interessante, é o meio pelo qual Deus decidiu salvar a humanidade e conduzi-la até o céu. Ou seja, nessa visão, a salvação, ela é evidenciada através da família, através da união entre um homem e uma mulher, e não
por arrependimento de pecados e confissão pública de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida. Isso precisa entrar no seu entendimento. Agora, você poderia me perguntar, pastor, como o casamento, à luz da Igreja Católica, se torna um sacramento? Respondo para você. Vamos supor que eu e a Isaira, nós somos um casal. Imagine, nós somos, mas eu quero que você imagine tudo isso em um contexto. Nós somos um casal que nós somos católicos não confessantes e não praticantes, consequentemente. Porque o termo católico significa universal. Então, todo mundo que não é de uma religião é católico de berço. É assim que funciona. Agora, assim como os evangélicos, tem aqueles que são confessantes e praticantes. Então vamos lá, eu e a Isaira nós somos casados e não somos católicos confessantes e praticantes. Então pronto, mas nós somos casados. Até aqui o casamento não é um matrimônio, ele não é um sacramento, melhor dizendo. Eu e a Isaira nós procuramos então um sacerdote da Igreja Católica, um padre, e dizemos o seguinte: padre, nós queremos receber a bênção do matrimônio. Então o padre ele vai chamar eu e a Isaira, chamar os nossos convidados, e ele então vai celebrar aquele momento. Detalhe, o padre ele nem é uma testemunha daquele ato, é os próprios noivos. Lembram que é através da união de um homem e de uma mulher? Então vamos lá. Depois que nós então participamos de toda aquela solenidade, o meu casamento e o da Isaira se torna agora um sacramento. Agora vamos pensar de novo? Primeiro, o casamento ele foi instituído lá atrás. E segundo, o casamento por si só, ele nem é um sacramento à luz da própria Igreja Católica. Por quê? Porque antes ele precisa passar pelo batismo. Naquela solenidade, o sacerdote católico vai batizar os dois. E depois do batismo, o matrimônio passa a ser um sacramento. Algumas incongruências acerca desse assunto. Agora eu chamo a sua atenção para uma outra questão. Nós, os evangélicos protestantes, também temos os nossos sacramentos. Pastor, mas como assim? Explico para você. Vamos entender como isso funciona. Vamos lá, sacramento é um ritual ou uma cerimônia religiosa instituída pelo próprio Jesus de Nazaré, ou reconhecida por ele. Lembra que eu falei que o primeiro ponto lá estava correto? E está mesmo, é isso. Agora olha só o detalhe. Qual ritual ou qual cerimônia nós temos que foi instituída ou instituídos pelo próprio Jesus ou reconhecido por ele? Ceia e qual outro? Batismo. Batismo. A ceia foi reconhecida por Jesus, ela já acontecia no Antigo Testamento. O batismo, ele não foi reconhecido, mas sim instituído. O povo era separado através da circuncisão. Então nós temos aqui os nossos sacramentos. Agora, detalhe, esses sacramentos não nos santificam. Esses sacramentos, eles não nos levam à graça salvadora de Deus. Não. E nós não os tratamos, portanto, como santos, como algo que não. Mas em um termo teológico, sim, nós o tratamos como sacramentos ou reconhecemos assim. Mas, irmãos, eles são sinais externos e também visíveis de uma graça espiritual anterior. A ceia e o batismo são sinais externos e visíveis de algo que já aconteceu antes. Esses rituais ou cerimônias, a ceia e o batismo, eles são para mostrar, irmãos, que algo já aconteceu dentro de mim e de você. Que algo é esse? Salvação. Ponto.
Então isso também precisa ficar no seu entendimento para que você possa tão somente relembrar ou aprender o que isso significa. Então nossa dificuldade, ela pode vir desses dois momentos aí que eu citei. Então, depois de termos entendido isso, nós estamos assim, digamos, prontos para entrar no nosso assunto sobre o divórcio. E como eu disse no início, falar sobre o divórcio hoje, em especial de púlpito de uma igreja, é algo muito complexo e também muito delicado. Delicado por quê? Por causa da sociedade em que nós vivemos. Uma sociedade pós-moderna e uma sociedade transmoderna, ou seja, uma sociedade que se transforma a todo instante, onde ontem o que era um valor riquíssimo, hoje já não é mais, onde o que antes era algo que não se podia fugir daquele padrão, agora já mudou totalmente. Isso é a sociedade que nós reconhecemos como uma sociedade que se transforma ou transmoderna. Mas, irmãos, não somente por causa disso, a complexidade em si do assunto é algo sobre o qual nós devemos nos preocupar. Mas olha só, a maioria dos crentes, e isso era também comigo, nós não entendemos toda a questão do assunto que envolve o divórcio mencionado nas Escrituras. Nós não sabemos o que é o divórcio à luz da palavra de Deus. Eu quero convidar você a pensar sobre isso agora comigo. Eu quero muito a sua atenção aqui. Como disse, nós vamos caminhar de forma tranquila, com calma, entendendo tudo. Qual é a nossa função, pastor, em ouvindo essa minissérie sobre o divórcio? A nossa função, irmãos, é encarar com honestidade aquilo que a palavra de Deus ensina, honestidade, e também nós precisamos aceitar a sua instrução através da fé. Se você tira a fé, acabou. Vamos lá. Nossa questão hoje é uma só, a saber, por que essa lei ela foi instituída por Moisés. Para que eu e você nós possamos entender isso de forma bem clara, nós precisamos olhar para a lei propriamente dita. Abre aí e marque esse texto. Deuteronômio capítulo 24, o versos 1 a 4. Deuteronômio capítulo 24, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Preste muita atenção nessa leitura. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e entregar à mulher e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la, esse que agora casou com ela, passar a odiá-la, e escrever uma carta de divórcio, e entregar à mulher e a mandar embora de sua casa, ou se esse último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim, vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Então, irmãos, está aí diante de mim e de você a lei de Moisés, que nós conhecemos como a lei do divórcio. Mas a pergunta é, por que essa lei existe? Por quê? A primeira coisa que você precisa entender, e de novo, eu chamo a sua atenção para isso, quando nós olhamos para esse texto, uma coisa bem clara salta dele. Olha só, na verdade, nunca houve uma lei que mandasse,
ou obrigasse um homem a se divorciar da sua mulher, ou vice-versa. Nunca houve essa lei, onde um homem, ele então tinha que se divorciar da sua esposa. Não. Isso vai ser muito importante para que você possa continuar entendendo até mesmo nos próximos domingos, onde nós vamos tratar diretamente desse ponto. Quando você olha para esse texto, ou para qualquer outro na palavra de Deus que fala sobre o divórcio, você percebe claramente, nunca houve uma lei que ordenasse o divórcio, ou até mesmo que dissesse assim, não, você pode se divorciar por causa disso. Nunca houve isso. Ponto. Deixe isso gravado aí na sua mente. Então, eu quero fazer com você duas considerações que são muito importantes para que assim nós possamos responder a nossa pergunta de hoje do porquê existe a lei do divórcio. A primeira delas é o seguinte: adultério versus divórcio. Vamos lá. A primeira coisa que nós devemos entender em relação ao pecado do adultério é a sua relação com o divórcio, ou com a lei conhecida como o divórcio. Talvez essa seja a primeira coisa que venha na minha e na sua mente como motivo, ou como justificativa para alguém se divorciar. Não, pastor, alguém se divorcia ou essa lei foi dada por causa do adultério. Aliás, quando você olha para as palavras de Jesus, inclusive no texto que nós lemos hoje no início desse sermão, parece que é disso que está se tratando. O divórcio é uma justificativa, ou até mesmo o divórcio ele é um motivo lícito para alguém se divorciar. Não, essa lei não diz isso, e Jesus também não diz isso nas suas palavras. Necessariamente domingo que vem você vai entender sobre isso. Você percebe que o pecado do adultério, ele não é mencionado na lei mosaica sobre o divórcio. Ou seja, Deuteronômio capítulo 24, de 1 a 4. E isso pelo motivo muito simples, irmãos. Nós não vamos ler, mas se você abrir a sua Bíblia em em Levítico capítulo 18, verso 20, você pode marcar isso aí. Você tem o primeiro momento onde o adultério ele é proibido. Levítico capítulo 18, verso 20. Quando você salta aí alguns capítulos a mais, Levítico 18, verso 10, você tem de novo o adultério sendo proibido, ou tão somente sendo lembrado como proibido. Ou você tem a proibição do adultério se repetindo. Levítico capítulo 20, verso 10. Mas agora, esse pecado, ele vem com uma consequência. E a consequência é uma só, a pena de morte. Então pronto, resolvemos o problema de adultério versus divórcio. Todo o Novo Testamento vai tratar dessa forma, ou vai mostrar isso. Não era o correto, não era o esperado de Deus que o adultério fosse tratado dessa forma, com pena de morte, mas assim era, por causa da dureza do coração, por causa da perversidade do homem. Isso não foi instituído pelo próprio Deus, isso foi dado ao homem. Agora olha só o detalhe, irmãos. A lei de Moisés, ela punia com a pena de morte e também por apedrejamento o pecado do adultério. Logo, se assim era, e de fato era, não havia necessidade de um divórcio. Concordam com isso? É por isso que a lei não cita o adultério aqui, porque não tinha necessidade. Ou seja, com o adultério, sim, o matrimônio, o casamento chegava ao fim, mas não por causa do divórcio, sim por causa da consequência que era a morte.
Pronto. E detalhe, se você for ler o livro de Levítico, esse que eu citei para você, você vai ver que a lei lá mandava matar tanto o homem quanto a mulher que estava adulterando. Não era só para um, era para os dois. Então, ponto. O casamento chegava ao fim dessa forma. Então, diante disso, o que é que nós temos aqui? Nós não temos a resposta para a nossa pergunta. São 2 pontos. O primeiro não responde, porque ele auto-exclui a possibilidade do divórcio. A lei do divórcio não foi instituída por causa do adultério. Aqui nós começamos então a entender ou a perceber que Jesus ele estava falando de outra coisa no Sermão do Monte, no texto que nós lemos aqui hoje. Domingo que vem você vai entender. Segundo, a lei como controle do divórcio. Essa é a nossa segunda e última consideração. A primeira foi divórcios versus adultério, e a segunda é a lei como controle do divórcio. Lembra que eu falei que a lei do divórcio é uma lei, nós a conhecemos dessa forma, mas na verdade não se trata de uma lei para se divorciar. Lembra disso? Aqui isso vai começar a fazer sentido para você. Por quê? Quando eu digo a lei como controle para o divórcio, eu estou falando agora sim da nossa resposta. Pastor, o porquê da lei chamada divórcio? Para que essa lei, ela controlasse aquilo que já estava acontecendo. Vou explicar isso para você. Esse título, ele pode parecer um pouco estranho para mim e para você, quando isso chega aos nossos ouvidos. Mas irmãos, de novo, quando nós entendemos, nós começamos no mínimo a superar esse ponto. Vamos lá? Primeira coisa, a lei de Moisés, quanto ao divórcio, ela veio com o intuito de amenizar o caos que se pairava naquele tempo. E esse caos, irmãos, ele destruía o casamento que foi instituído por Deus e também as famílias, e até os filhos iam sofrer com isso, como sofrem até hoje quando existe um divórcio no meio de uma família. Então o divórcio ele veio para amenizar o caos que se pairava sobre os casamentos e também sobre as famílias daquela época. Agora olha só, naquele tempo as mulheres elas eram subjugadas pelos homens, ou seja, as mulheres não tinham palavra. E isso, irmãos, em um sentido em que eu e você, vivendo no século em que nós vivemos hoje, nós não podemos conceber como isso era. Mas era assim que funcionava. Agora, olha só, por causa disso, porque a mulher era desvalorizada pelo homem, pela sociedade, não foi assim desde o princípio, porque diz o texto que a mulher ela foi feita igual ao homem, igual ao homem. Agora olha só o detalhe, por causa disso, os maridos achavam que podiam abandonar as suas esposas, se divorciar das suas esposas, ou como era falado na época, repudiar as suas esposas, pelos motivos mais pequenos, insignificantes que eles, os homens, achavam. Dito de outro modo, ouça com atenção, se um homem não quisesse mais a sua mulher, por um motivo particular dele, era só ele inventar qualquer desculpa esfarrapada e dizer com essa desculpa, a minha mulher cometeu algo indecente. E ele então se achava no direito de abandonar essa mulher, mandar essa mulher embora de casa, repudiar essa mulher. Então, ele fazia isso. Se você for voltar lá no texto de Deuteronômio, dos versos 1 a 3, você vai perceber que era assim que funcionava. O que estava acontecendo na verdade, irmãos, era que os homens estavam se separando de suas esposas por motivos insignificantes e dizendo que esses motivos era algo indecente.
Por exemplo, naquela época, se eu dissesse que a minha esposa queimou o arroz, eu poderia falar que isso era uma coisa indecente e eu tinha o direito, na minha própria cabeça, de mandar ir embora de casa. E assim eu fazia. E pronto, e acabou. Ninguém me julgaria por isso. Era assim que os homens faziam. Agora, irmãos, nada mais, nada menos, isso não passava de desejos do coração, concupiscências do coração. Quando um homem largava a sua mulher, talvez ele poderia ter largado porque se cansou dela, enjoou do relacionamento. O casamento veio a ser algo que ele não esperava que fosse, quando pegou aquela mulher para si como esposa. Então ele inventava qualquer desculpa. Ou seja, além de o divórcio já estava acontecendo, e de novo, isso nunca foi o ideal de Deus, acima de tudo era por paixões, era por causa do coração duro do ser humano, por causa de coisas banais. Irmãos, hoje é muito comum você ouvir pastores ou pessoas comuns, digamos assim, falando o seguinte: hoje o casamento está banalizado. Irmãos, isso não é verdade. Quando você olha o contexto disso, o casamento já era banalizado há muitos anos atrás, há décadas, há séculos atrás. Lá nesse tempo do Antigo Testamento, o casamento já era banalizado. Todo esse contexto mostra isso para mim e para você. O casamento ele tinha sido banalizado por causa da dureza do coração humano. E isso estava prejudicando muito o casamento em si, principalmente a mulher e também os filhos. Para você entender um pouco mais sobre essa questão, olha só como era antes da lei do divórcio e depois da lei do divórcio. Primeiro, antes da lei, a mulher ela era dispensada por qualquer motivo que o homem julgasse indecente. Se você olhar para o verso 1 de Deuteronômio 4, você vai observar isso. Agora olha só, depois da lei, ele poderia abandoná-la somente por questão de defeito, ou um pecado, como você queira entender, moral, natural ou físico. Pastor, e como era isso? Não sei. Mas ele poderia abandoná-la por esses motivos. Ou seja, o que é que acontece então com a lei do divórcio aqui? Você percebe uma limitação do divórcio. Pensa, antes não podia fazer por qualquer motivo? Era muito fácil fazer, abandonar uma esposa? Agora já fica um pouco mais difícil. E a coisa não para por aí. Ainda assim, se ele achasse nessa mulher algo moralmente, ou fisicamente, ou naturalmente errado, por assim dizer, mesmo assim, o homem, ele tinha que, para conseguir a carta de divórcio, ou antes de conseguir, ele tinha que provar que essa mulher tinha esses defeitos ou essas falhas, morais, naturais ou físicas. Ele tinha que provar. E não para por aí. Além disso, não só tinha que provar, como também tinha que apresentar esse caso, essas provas, a duas testemunhas. A lei do divórcio, ela minimiza ou não a bagunça que estava acontecendo no passado? Minimiza. Então, irmãos, o que acontece é o seguinte: você percebe esse controle do caos que estava pairado sobre as famílias, com a lei do divórcio. Segundo, antes da lei, quando a mulher era mandada embora de casa, ela ficava à mercê da sociedade. Isso aqui era algo muito cruel, feito com a mulher no passado. Se você olhar para Números capítulo 18 e 20, você vai perceber como isso funcionava. Ou seja, a mulher que foi dispensada pelo marido por qualquer motivo fútil,
poderia ser acusada de adúltera, e por causa disso, certamente ela morreria. Lembra que a mulher não tinha crédito? Lembra que a mulher não tinha voz naquele tempo? E principalmente uma mulher divorciada. Ou seja, irmãos, se alguém visse uma mulher divorciada andando pela rua, e certamente aquelas pessoas já iam com pedras, perguntando o que tinha acontecido, e por mais que ela falasse que não foi por causa de adultério, ninguém acreditaria nela, e ela seria apedrejada, ela seria morta. Depois da lei, o marido tinha que emitir uma carta, que nós chamamos de carta de divórcio. Olha o detalhe, com o nome da mulher e o motivo pela qual essa mulher, ela recebeu essa carta de divórcio. Isso minimiza muito o caos que estava acontecendo. A carta então era entregue à mulher e ainda na presença de duas testemunhas que poderiam ser convocadas, caso fosse necessário, em favor da mulher. Olha só que coisa interessante. Agora, então, o que é que nós temos aqui? A lei protegendo as mulheres de injustiças por parte de seus maridos, em mandar essas mulheres embora por qualquer motivo, e dizer que foi imundícia, dizer que foi um pecado. E também, irmãos, a lei aqui estava livrando a mulher da morte por parte da sociedade. Olha que coisa interessante. Por fim, terceiro, antes da lei, um homem que se separava de sua mulher poderia se casar com essa mulher de novo. A lei que você leu, ela diz isso, diz que era assim que funcionava. E aqui parece algo muito simples, pastor, mas hoje isso acontece naturalmente. Alguém se divorcia e depois essas duas pessoas se juntam novamente. Então parece algo muito pequeno, simples, mas se tratava, irmãos, de uma conveniência muito grande por parte do homem. Leia com cuidado os versos 2 e 3 aí do nosso texto, e você vai ver isso acontecendo. Explico para você o contexto, vamos lá. Todo pai de uma mulher, ele ajuntava, durante a vida dessa filha, um dote para entregar para o marido dela quando essa mulher viesse a se casar. Era assim que funcionava. Em muitos filmes antigos você vê isso acontecendo. Então, olha só que coisa interessante. Com a carta de divórcio na mão dessa mulher, essa mulher então poderia se casar de novo, como o texto aí diz de forma muito clara. Agora, o primeiro marido, ele não podia se casar com ela novamente, mesmo ela podendo se casar de novo. Se esse marido que casou com ela, depois de divorciada, ele viesse a morrer ou viesse a se divorciar dela também, ela poderia se casar novamente com o terceiro marido, mas esse marido não podia ser o primeiro. Por quê? Eis a resposta. Esse marido, antes da lei, não tinha dito que separou dela por causa indecente, por algo imundo. Esse marido, antes da lei, não olhou para essa mulher e disse: essa mulher é impura, é imunda, fez algo que eu trato como imundícia. Então por que ele queria se casar com ela de novo? Por causa do dote. Porque aquele pai, de novo, porque era muito comum ela voltar para a casa do pai, e o pai então ia dar um outro dote para o próximo marido dela. Então é muito conveniente para o primeiro voltar e pedir ela em casamento de novo. E certamente ela receberia esse homem de novo. Vejam só, mais uma vez, a lei ela protege. Por quê? Depois da lei, irmãos, esse marido ele é proibido de se casar com essa mulher. Não pode mais. E isso tem alguns princípios muito santos. Olha só que coisa interessante.
além da lei proteger a mulher, livrando ela de homens interesseiros, por causa do dinheiro, ou por causa do rebanho, por causa do dote, a lei mostra que o divórcio é algo muito sério. Pastor, o divórcio é algo muito sério? Sim, irmãos, sim, porque o que isso mostra? Que o casamento não é algo que deve ser banalizado, não deve ser banalizado. É isso que a lei do divórcio ela tem a mostrar para mim e para você. Nunca foi uma ordenação de Deus alguém se divorciar de outro alguém. Nunca foi. E quando nós meditarmos na palavra de Jesus lá na frente, você vai entender isso. Mas foi algo que foi permitido por Deus por causa da dureza do coração. E sim, é algo muito sério. Então, irmãos, diante disso, você percebe a intenção de Deus em permitir que Moisés desse carta de divórcio naquele tempo. Mas uma coisa precisa ficar muito clara na sua mente: não era para ser assim. Não era para ser assim. O casamento foi instituído por Deus. E o que é que o Senhor Deus disse lá no Éden? Aquilo que eu uni, que o homem não separe. Muitas vezes nós entendemos errado esse texto, e por muitos outros lugares onde ele se repete, e nós dizemos que o homem não tem poder para acabar com o casamento. Tem, ele é o primeiro a ter esse poder. Mas o que o Senhor está dizendo, o que eu uni, não venha a ser você que venha separar. E sim o que? A morte. Somente. Não foi assim desde o princípio. Uma coisa para você guardar no seu coração. Tudo isso mostra algo que eu e você, tanto você que é casado, ou você que pensa em se casar um dia, você precisa guardar isso aqui no seu coração. O casamento não é algo onde você entra e sai ao seu bel prazer. Não é. Casei o Maico lá em Goiânia, e lá eu disse, acho que eu falei isso aqui também, de uma moça lá em Britânia que ela dizia o seguinte: eu vou me casar nova porque se não der certo, dá tempo de arrumar outro. Não é dessa forma que o casamento foi instituído por Deus. O casamento é algo criado e estabelecido pelo próprio Deus Todo-Poderoso. E, irmãos, deve ser levado muito a sério. Muito. Não deve ser desfeito, primeiro, por nenhum motivo, nenhum. Principalmente se for motivos pequenos, frívolos, motivos banais. Que você possa guardar isso na sua mente. E eu convido a você a continuar estudando sobre o divórcio a partir do próximo domingo, com muita atenção, e você vai entender, porque como eu disse começando esse sermão, dificilmente nós vamos voltar a falar sobre isso em um púlpito, principalmente desta igreja, porque nós temos outros planos a nível de pregação. Vamos ficar em pé, vamos orar e vamos embora para casa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos pela tua palavra lida e explicada nessa noite, que o Senhor possa, com a ação do teu Espírito Santo, nos fazer receber as instruções pela fé, e que nós possamos, ó Deus, casados ou não, olhar para o casamento de forma muito séria. Ó Deus, que nós possamos, nós, aqueles que não são casados, olhar para os casamentos alheios de forma muito séria, e entender, ó Deus, que isso foi algo instituído pelo Senhor, e que não deve ser desfeito. Que o Senhor possa nos dar essa bênção de permanecer firmes no nosso matrimônio,
e que possamos, ó Deus, de forma saudável, natural, entender sobre ele, entendendo sobre o divórcio. Nos dê da tua graça, da tua paz e nos leve para as nossas casas em segurança. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar.